Bom dia. Hoje retomamos o estudo da síntese do yoga. Chegamos ao capítulo 22, que tem o título O Pensamento e o Conhecimento Supramentais. Nesse capítulo, antes de começar, vale a ressalva que Sri Aurobindo já fez em capítulos anteriores. Ele vai descrever um estado de consciência, um estado de conhecimento, um nível, um estágio, uma forma de apreensão do mundo diferente daquela que a gente está acostumado. Então, ele disse em outros capítulos que a gente só vai conseguir entender mesmo isso quando tiver alguma aproximação em experiência. Enquanto for uma descrição por palavras, é como descrever um perfume em palavras. Descrever um estado de consciência em palavras vai trazer para a gente alguma ideia de como é a coisa, mas não é a coisa em si. É um capítulo um tanto longo, né? Dividi em duas partes. E são duas partes também um pouco longas. Eu pensei em dividir em três partes, mas aí ficariam três partes muito curtas. Então, são duas partes relativamente longas. Como a gente tem feito, a gente vai começar com uma música para propiciar uma interiorização e uma abertura para o texto desse capítulo.
Então, antes de começar, eu só gostaria de ressaltar também que todos esses textos de Sri Aurobindo, ele fala a partir da experiência própria. Não é resultado de um estudo, de uma pesquisa, onde ele usa a mente para coordenar e escrever essas ideias. Ele fala numa carta que ele simplesmente deixou um poder maior trabalhar nele. E esse poder encontrou um organismo, uma mente preparada para registrar tudo isso. Então, ele está falando a partir de experiências dele, de estados de consciência, estados de conhecimento que ele vivenciou. Então, a transição da mente para a supramente não consiste apenas em substituir a mente por um instrumento superior de pensamento e de conhecimento, mas em uma mudança, uma conversão da consciência inteira. Quer dizer, uma transformação no modo de funcionar da nossa consciência. Não é apenas uma troca de instrumento de conhecimento. Não apenas um pensamento supramental deve se formar, mas uma vontade supramental, um sentido supramental e uma sensibilidade supramentares. Quer dizer, todo o ser, ele muda a forma de funcionar, vamos dizer assim, a forma de perceber o mundo, a forma de estar no mundo. Não é apenas um instrumento de conhecimento, não é apenas uma mente diferente, mas uma transformação completa de todos os aspectos do ser. Ou seja, um substituto supramental para todas as atividades que agora são cumpridas pela mente. Lembrando que é a mente que processa os sentidos. A vontade, ela se manifesta através de ações da mente. E a sensibilidade também é processada pela mente. Essas atividades superiores são, primeiro, manifestadas na própria mente como descidas, irrupções, mensagens ou revelações de um poder superior. As primeiras manifestações dessa supramente, da descida dessa supramente, acontecem na própria mente, mas ocasionalmente, como descidas, como transes momentâneos, vamos dizer assim, como algumas mensagens, como algumas intuições, como algumas revelações de alguma coisa muito mais alta. Em sua maioria, nesse processo de descida, elas se misturam com as ações mais comuns da mente. E não é fácil distingui-las em nossa inexperiência no início, exceto por sua luz, força, alegria superiores, ainda mais que a mente ampliada ou estimulada pela vinda frequente delas, apressa a sua própria ação e imita as características externas da atividade supramental. À medida que essas irrupções, que essas descidas começam a se manifestar na mente, a mente confunde isso com a ação da própria mente. Mas existe algo que caracteriza essa descida. Suas operações, as operações da mente, tornam-se mais rápidas, mais luminosas, mais fortes e positivas, e chegam mesmo a uma espécie de imitação intuitiva, na maioria das vezes falsa, que busca ser a verdade luminosa e direta, autoexistente, que, na verdade, ela não é. A mente começa a confundir as coisas, começa a acreditar que, por estar se tornando mais rápida, mais luminosa, mais positiva, começa a acreditar que isso é a própria verdade luminosa e direta. Mas ainda não é. Ainda é uma primeira manifestação de alguma coisa mais alta que está como que permeando a mente, como a gente já conhece.
próximo passo é a formação de uma mente luminosa de experiência intuitiva, de pensamentos, vontades, sentimentos, sensações intuitivos, da qual as misturas da mente inferior e as intuições imitadoras são eliminadas de maneira progressiva. Isso na medida em que essa descida dessa consciência mais alta, desse poder mais alto, começa a impregnar a mente, começa a aparecer uma espécie de mente de experiência intuitiva, onde tudo é intuitivado, entre aspas. Os pensamentos, a vontade, os sentimentos, tudo vem de uma forma assim mais intuitiva, mais espontânea. E essas misturas da mente inferior, essas imitações da mente inferior, progressivamente vão como que se dissolvendo, vão como que desaparecendo. Então, sempre em Shri Aurobindo, isso é um processo, não é instantâneo. Esse é um processo de purificação, Shuddhi, necessário à formação nova e à perfeição, Siddhi. Esse processo de estabelecimento dessa vontade, sentimento, pensamento, sensações intuitivas, reais, e as imitações da mente, como a gente a conhece, vão como que se diluindo, dissolvendo. Então, é um processo mais ou menos lento ou rápido, que é necessário para essa nova formação, nova perfeição. Ao mesmo tempo, acima da mente, começa a desvelar-se a fonte das atividades intuitivas e um modo de funcionar cada vez mais organizado da consciência supramental verdadeira, que não age na mente, mas em seu próprio plano superior. Num primeiro momento, essa consciência supramental começa a descer, impregnar, embeber a mente, mas a partir de um certo momento, a consciência começa a perceber isso como algo a fonte dessa consciência, quer dizer, alguma coisa acima da nossa mente e começa a se estabelecer ali, nessa consciência supramental verdadeira, que não é mais um delegado, como ele fala, uma impregnação dessa consciência na substância da mente, mas que atua nesse próprio plano acima da mente. Essa é uma experiência que a gente só vai saber como é quando realmente começar a ascender a esse plano, né? Por enquanto fica só por conta da nossa imaginação. No final, a consciência supramental atrai para si a mentalidade intuitiva que ela havia criado para representá-la e assume todas as atividades da consciência. Então, no final desse processo, essa mente cada vez mais intuitiva, como que transfere a responsabilidade para essa nova forma de consciência, essa consciência supramental. E essa mentalidade intuitiva como que se dissolve na mente e começa a funcionar nesse outro plano supramental. E essa consciência supramental assume todas as atividades. Sensorial, vital, mental, emocional, vontade, volitivo. Todas as atividades são transferidas para esse novo plano de consciência. O processo é progressivo e por muito tempo com altos e baixos, pela mistura e a necessidade de um retorno aos movimentos inferiores a fim de corrigi-los e transformá-los. Então, aqui, de novo, sempre de novo, o processo não é linear e contínuo para cima. É como uma montanha russa, como uma linha não reta, não contínua, mas com subidas e descidas. Mas a cada subida elevando-se mais alto e a cada descida
retornando depois ao movimento de subida, para corrigir os movimentos da mente inferior, transformá-los. O poder superior da supramente e o poder inferior da mente agem, algumas vezes, de maneira alternada. Às vezes você está numa consciência mais alta, às vezes você está na consciência normal. A consciência reacende das alturas que havia alcançado e retorna a seu antigo nível, mas sempre com alguma mudança. E algumas vezes juntos em uma espécie de referência mútua. Interessante esse final, né? Como se as duas consciências fossem simultâneas. Uma consciência mais elevada junto com uma consciência mais normal a nós, né? Mais natural, numa espécie de trabalho conjunto, uma referência mútua. A mente, no final, intuitiviza-se por completo e existe apenas como um canal passivo da ação supramental. A mente torna-se, então, um instrumento desse novo princípio de consciência que ele chamou de supramental. A mente não desaparece, ela se torna um instrumento passivo, um canal passivo nessa ação de uma consciência mais alta. Ela intuitiviza-se por completo. Mas essa condição também não é ideal. E, além do mais, apresenta ainda certos obstáculos, porque a ação superior deve passar ainda por uma substância da consciência que retarda e diminui, a substância da consciência física. Lembrando que Shigeru Aurobindo reconhece uma consciência mental, uma consciência vital e uma consciência física mesmo, material, do físico. E toda essa ação do supramental, para chegar no mundo exterior aqui, no plano físico, tem que passar pela consciência física. E essa consciência física como que retarda a ação dessa supramente e reduz. O estágio final da mudança virá quando a supramente ocupar e supramentalizar o ser inteiro e mudar mesmo os invólucros vital e físico em um modelo de si mesmo, responsivo, sutil e impregnado de seus poderes. Eu lembro que eu falei no início, né? Isso foi uma experiência que ele vivenciou. Para nós é difícil imaginar o que seria isso, uma consciência supramental no físico, no corpo. O corpo comandado, um corpo responsivo, impregnado pelos poderes de uma consciência mais alta. Como é isso? Só vivenciando isso que a gente pode saber realmente o que é isso. A gente pode aqui ter o mapa, né? Como a gente sempre fala, ter o mapa do caminho para conseguir reconhecer esses aspectos quando a gente passar por eles. O ser humano tornar-se-á, então, inteiramente o supra-homem. Esse é o final do caminho até onde ele viu. Diz ele que pode ter outros passos além disso, né? Então, o final do caminho é chegar até um corpo físico, um ser vital supramentalizado, responsivo e totalmente plástico na ação dessa consciência supramental. Esse, ao menos, é o processo natural e integral. Parece que terminou, né? Mas não. Seria preciso sair por completo dos presentes limites para tentar descrever de maneira adequada todas as características da supramente. Quer dizer, tudo o que ele percebeu, que ele vivenciou, não tem condições de colocar em palavras que a gente possa aproveitar, que a gente possa entender realmente. E não seria possível dar uma descrição completa, visto que a supramente contém em si mesma a unidade do infinito, mas também a imensidade e a multiplicidade do infinito.
Dentro de uma mesma consciência, a percepção tanto da unidade de tudo, quanto da diversidade e multiplicidade de tudo simultaneamente. Quer dizer, a unidade não é a única verdade da existência. A multiplicidade também é uma verdade da existência. Tudo o que deve ser feito agora é indicar alguns traços proeminentes em relação ao processo prático da conversão no yoga, sua relação com a ação da mente e o princípio que rege alguns fenômenos dessa mudança. Então, o que pode ser útil, na percepção dele, é indicar alguns aspectos desse processo de pensamento, desse processo prático de conversão, e como a mente se encaixa nisso. Qual é o princípio que rege alguns dos fenômenos dessa mudança? Isso pode ser útil para a gente. A relação fundamental é que toda ação da mente é uma derivação da supramente secreta, embora não saibamos até que cheguemos a conhecer nosso self superior. Quer dizer, toda ação da nossa mente, tudo que a gente pensa, faz, raciocina, percebe, deriva da supramente. A gente não percebe isso. Só vai perceber, só vai reconhecer quando conhecer esse self superior, esse si mais alto. E é dessa fonte supramental que a mente extrai tudo o que ela possui de verdade e de valor. Toda verdade a que a mente chega, ela deriva da fonte supramental. Todo valor que a mente chega deriva dessa fonte supramental. Não é como que produzido na própria mente, é como que um pequeno raio que consegue permear nossa mente e chegar aqui. Todos os nossos pensamentos, vontades, sentimentos, representações sensoriais contêm ou têm em sua fonte um elemento de verdade que origina e sustenta sua existência, por mais desviados ou falsos que sejam em aparência. E aí, está falando de todos nós. Quer dizer, todos os pensamentos de todas as pessoas, todos os grupos, todas as correntes de pensamento, todas as vontades de todos os grupos e correntes, todos os sentimentos, representações sensoriais, vêm de alguma forma de um elemento de verdade original, mesmo que eles sejam desviados ou falsos em aparência, quer dizer, distorcidos, exacerbados em algum aspecto, até anulação de outros aspectos, quer dizer, desequilibrados, mas todos, de alguma forma, têm algum elemento de verdade, mesmo que sejam falsos em aparência, mesmo que sejam desviados por conta do desequilíbrio que eles possam conter. Detrás deles encontra-se uma verdade maior, não apreendida, mas que, se eles pudessem aprender, os teria logo unificado, harmonizado e, ao menos de maneira relativa, tornado completos. Quer dizer, todas as pessoas, todos os grupos de pensamento, como que alcançam algum elemento de uma verdade maior, mas não há verdade maior. Se esses grupos, todos eles, pudessem aprender o todo dessa verdade, essa verdade seria harmonizada e seria a mesma para todos. Mas como cada grupo aprende um aspecto da verdade, deixando de lado outros aspectos, esse aspecto aprendido ele pode estar distorcido, ele pode estar como que deturpado, não completo no mínimo, e não harmônico é evidente.
Na prática, contudo, a verdade que eles conseguem apreender é diminuída em escopo, degradada em um movimento inferior, dividida e falsificada pela fragmentação, afligida pela incompletude e desfigurada pela distorção. Isso é mais fácil a gente perceber e criticar na verdade de outros grupos. Na nossa verdade é mais difícil a gente admitir, perceber que aquilo que a gente apreende não é a verdade completa. Ela pode estar diminuída, ela pode estar degradada, ela pode estar dividida e falsificada, e mesmo desfigurada pela distorção. Aqui ele afirma isso de uma maneira geral. Claro que tem pessoas ou indivíduos, né, que conseguem chegar mais próximo dessa verdade maior. Indivíduos ou pessoas ou grupos que estão mais distantes dessa verdade maior. Mas é uma proposta, assim, muito produtiva, para que a gente tenha sempre isso em mente, né? Principalmente em relação às nossas verdades. O conhecimento mental não é integral, é sempre parcial. O conhecimento produzido pela mente é sempre parcial. Ele acrescenta de maneira constante um detalhe ao outro, mas tem dificuldade em relacioná-los da maneira certa. Foi dito em outras partes que a mente é um instrumento de divisão. Para conhecer, ela divide em partes, analisa e estuda cada parte e depois tenta juntar essas partes num todo, num processo de síntese. Mas a mente tem dificuldade de coordenar e relacionar todos esses aspectos separados de uma maneira correta. Suas totalidades também não são totalidades reais, mas conjuntos incompletos, que ele põe no lugar do conhecimento mais verdadeiro e integral. Quer dizer, o conhecimento mental, mesmo conhecendo muitas partes e tentando agregar essas partes numa totalidade, essas totalidades construídas pela mente são conjuntos incompletos que ela considera o conhecimento verdadeiro integral e que não é. São totalidades incompletas, não são totalidades reais. Isso, na visão de Shri Aurobindo, é fatal para o conhecimento mental. Não tem como. O conhecimento mental é sempre parcial. Por mais próximo que ele consiga chegar da verdade final, ainda é um conjunto incompleto. Claro, tem conjuntos mais incompletos que outros conjuntos. E mesmo se chegasse a um tipo de conhecimento integral, isso seria ainda uma espécie de montagem, um arranjo mental e intelectual, uma unidade artificial e não uma unicidade real e essencial. Isso é uma característica da mente, que é um estágio de transição do desenvolvimento da humanidade, do ser humano. Todo conhecimento mental, por mais completo, integral que seja, é uma montagem, um arranjo mental intelectual. É uma unidade artificial e não uma unicidade real essencial. Lembrando aqui que, primeiro, no capítulo, ele está falando da mente para depois relatar como ele sentiu isso nesse outro plano que ele chamou de supramente. Se isso fosse tudo, poder-se-ia ainda conceber que a mente chegasse a uma espécie de reflexão parcial, uma semi-tradução do conhecimento integral, mas a doença radical ainda permaneceria. E por mais alto que a mente consiga alcançar, isso aqui, Shri Aurobindo conheceu as filosofias, né? Estudou filosofias, tanto ocidentais como orientais. As orientais são mais intuitivas, as ocidentais são mais mentais. Então, todo conhecimento, por mais elevado que ele seja, conhecimento mental, é uma semi-tradução do conhecimento integral.
Não, esse não seria o conhecimento verdadeiro, mas, no melhor dos casos, apenas uma representação intelectual. E aí nós temos aí uma centena de filosofias, cada uma abordando um aspecto da verdade, todas elas parecendo relativamente verdadeiras, mas não trazem a verdade integral. Trazem uma representação intelectual de algum aspecto dessa verdade maior. No final, a verdade mental é e será sempre uma representação intelectual, emocional e sensorial, não a verdade direta, não a própria verdade em seu corpo e em sua essência. Quer dizer, a verdade mental nunca poderá ser a verdade final das coisas. Isso pode ser um pouco difícil para algumas pessoas aceitarem, porque a gente não conhece essa verdade final, a gente não sabe o que é isso. Isso só vai surgir mesmo na proposta, na visão de Sri Aurobindo, nesse estágio de supramente, quando o desenvolvimento da consciência alcançar esse novo estágio intuitivo que ele chamou de supramente. Supramente pode fazer tudo que a mente faz e apresentar, combinar detalhes ou o que poderia se chamar aspectos ou conjuntos subordinados, mas o faz de maneira diferente em outra base. Quer dizer, o mesmo que a mente faz de olhar todos os aspectos e depois combinar isso, a supramente também pode fazer. Mas a base é outra, e isso faz toda a diferença. Ao contrário da mente, a supramente não introduz desvios, falsas expansões de conhecimento, não sobrepõe erros. Mesmo quando fornece um conhecimento parcial, ela o faz em uma luz firme e exata. E sempre há por detrás, implícita ou aberta à consciência, a verdade essencial da qual os detalhes e os conjuntos ou os aspectos subordinados dependem. Quer dizer, a supramente não traz distorções, mesmo quando relata um aspecto da verdade, um conhecimento parcial, esse aspecto vem a partir da verdade essencial. Quer dizer, e por detrás, todos os detalhes dessa verdade, eles estão integrados nisso. Isso é uma coisa que, para a gente que não tem essa experiência da supramente, fica só no plano da imaginação, né? Como que algo que funciona, pelo menos no início, de uma forma parecida com a mente, pode não trazer erros, pode trazer a verdade como que completa, mesmo com todos os detalhes e aspectos subordinados dessa verdade, só em experiência. A supramente tem também um poder de representação, mas suas representações não são do tipo intelectual. Elas estão impregnadas do corpo e da substância da luz da verdade em sua essência. Elas são seus veículos e não imagens de substituição. Quer dizer, a forma como a supramente vê e representa as coisas, porque vê a verdade e depois manifestar essa verdade de algum tipo. Eu acredito que é isso que ele está fazendo nesse texto, né? Ele enxergou tudo isso. E aí ele está tentando trazer para a gente, em texto, essa experiência que ele teve. E a gente aqui tentando entender ou perceber um pouco do que seria esse conhecimento supramental. Como seria esse pensamento nesse outro nível de consciência.
Esse poder de representação é diferente do poder de representação da mente, do tipo intelectual. Por quê? Essas representações estão impregnadas da substância do corpo e da luz da verdade na essência. Essas representações são veículo da verdade e não imagens de substituição. Imagina a dificuldade dele de tentar traduzir essa experiência em palavras e a gente tentar entender como seria essa experiência. Mas, como ele diz agora há pouco, ele traz isso para que isso nos auxilie no caminho, para que a gente tenha uma referência em texto daquilo que, eventualmente, um dia a gente possa vivenciar. Há, de fato, um poder de representação infinito na supramente. E é desse poder divino que a ação mental é uma espécie de representante decaído. A mente é como que um lampejo da supramente, como um delegado da supramente. É um representante decaído. A ação mental é uma espécie de representante decaído da supramente. Só que na supramente esse poder de representação é infinito. E na mente ele é distorcido, ele é decaído. Essa supramente representativa tem uma ação inferior naquilo que chamei a razão supramental, que é mais próxima ao mental. Lembrando que aqui, na época que ele escreveu a síntese, esses capítulos, isso ele relata em uma carta. Ele ainda não havia cunhado o termo sobremente. Então, eu ainda não encontrei nada nas cartas ou em outros materiais de Sri Aurobindo, mas eu suponho que essa razão supramental seja a sobremente, que nessa época ele ainda não tinha cunhado esse termo sobremente. Então, eu imagino que o que ele fala de razão supramental possa ser algo dessa sobremente, porque ela não é a supramente ainda, mas ela está próxima ao mental, e na qual o mental pode ser integrado com facilidade. E uma ação superior na supramente integral que vê todas as coisas na unidade, na infinitude da consciência e da autoexistência divinas. Ele diz que essa vivência, essa experiência da unidade permanente, ela só acontece na supramente. Na sobremente ou na razão supramental, essa experiência da unidade é ainda uma coisa que oscila, que ainda não está estabelecida na consciência. Essa vivência de que tudo é um. É ainda uma ideia mental e que pode surgir ocasionalmente como uma experiência, mas não é uma coisa permanente. Essa vivência da unidade, ela se torna permanente na supramente. Então, essa ação inferior da supramente, que ele chamou de razão supramental, está mais próxima do mental, e o mental pode se integrar a essa razão supramental com mais facilidade, um pouco mais de facilidade, né? Essa ação superior da supramente integral se integrando na mente através da sobremente, que vê todas as coisas como uma unidade, como uma infinitude de consciência, como uma autoexistência divina, que é a característica principal da supramente, né? Estabelecer-se nessa visão, nessa consciência da unidade de tudo, nessa infinitude de consciência que tudo é um, que para nós é uma ideia mental. Mas, em qualquer nível, seu modo de agir é diferente da ação mental correspondente. Ele é direto, luminoso e seguro. Quer dizer, a ação da supramente, mesmo na sobremente, em qualquer nível acima da mente, é direto, luminoso e seguro. Não é como na mente, como a gente está acostumado.
Toda inferioridade da mente vem do fato de que ela é a operação da alma após sua queda na insciência e na ignorância, e que suas tentativas de retorno ao autoconhecimento têm sempre uma base de insciência e de ignorância. E no processo da manifestação, essa supramente, essa alma, ela como que mergulhou na matéria, na não, na inconsciência, na insciência e na ignorância. E no processo de evolução, ela está gradativamente retornando a esse estado inicial de supramente. Mas, como numa escada, com base nos estágios inferiores. Então, a mente, ela tem uma base nos estágios inferiores e uma aspiração para os estágios mais altos. Então, a base da mente é a ignorância e a não ciência, a insciência. A mente é a ignorância que tenta conhecer, ou a ignorância que recebe um conhecimento derivado. A mente que é aberta aos planos mais elevados e recebe algo desse conhecimento mais elevado. É a operação de avidya. Já a supramente é sempre a revelação de um conhecimento inerente e autoexistente. Essa é a operação da avidya. Então, a mente, ela parte do não conhecimento e busca construir um conhecimento. Nesse nível de supramente, esse conhecimento é revelado, ele é autoexistente, ele simplesmente surge, ele não é construído como a mente constrói pelos seus processos, né, de conhecimento. Na supramente, isso como que surge, é revelado. E eu sempre que eu leio isso, eu penso no próprio Sri Aurobindo, como que ele chegou a isso. Claro que tem pessoas que não se identificam com essa visão dele, mas as pessoas que se identificam e que, quando leem isso, falam, nossa, mas só pode ser isso, né? É isso mesmo, isso parece tão verdadeiro, tão real. Como ele chegou a isso? Isso só pode ter sido revelado, não chegou por um estudo, por um processo de dedução, de análise, de comparação. Isso como surgiu pronto na mente dele. E a mente, claro, conseguiu traduzir nessas palavras. Embora nem todo mundo seja simpático a isso, né? A esse conhecimento, a essa forma de ver as coisas. Nem todo mundo é aberto a isso, né? Uma segunda diferença que experienciamos é uma harmonia e unidade maiores, espontâneas. Isso é a vivência do estar conectado ou estabelecido ou se aproximando desse nível supramental. Essa harmonia e unidade maiores e espontâneas. Toda consciência é uma única consciência, mas na ação ela assume múltiplos movimentos. E cada um desses movimentos fundamentais possui muitas formas e processos. Quer dizer, toda a consciência da existência é uma única consciência. É a verdade da unidade. Mas a verdade da multiplicidade também é uma verdade. Porque essa consciência, quando ela entra na ação do mundo, ela assume múltiplos movimentos e cada movimento possui muitas formas e processos. Quer dizer, é como um fractal, né? Que começa de um desenho, isso vai se multiplicando e dentro dessa multiplicação, mais multiplicações e dentro das multiplicações, mais multiplicações ainda. Cada um desses movimentos fundamentais possui muitas formas e processos. As formas e os processos da consciência mental são marcados por uma divisão e separação perturbadoras e desconcertantes das energias e movimentos mentais, em que a unidade original da mente consciente não aparece, ou aparece só por acaso.
Quer dizer, nesse desdobramento de processos, a ação, as formas e processos da mente, da consciência mental, ela é marcada por divisão, por separação de todas as energias e movimentos mentais. E essa unidade original que existe na supramente, ela não aparece nos processos mentais. Ou se aparece é por acaso e meio fugaz, digamos assim. Em nossa mentalidade, nos encontramos constantemente diante de um conflito e de uma confusão. Isso aí a gente já consegue compreender melhor porque é a nossa experiência, né? Em nossa mentalidade, nos encontramos constantemente diante de um conflito e de uma confusão, de uma ausência de acordo entre pensamentos diferentes ou de um acordo remendado. E o mesmo fenômeno se repete nos vários movimentos de nossa vontade, de nossos desejos, emoções e sentimentos. Isso no estado normal. No estado patológico, isso se torna crítico, né? Essas contradições mentais, essas contradições de emoções, de sentimentos e desejos, e tudo isso junto, misturado, cada um puxando para um lado. Mesmo no estado equilibrado normal, que pode derivar para um estado patológico. Isso somos nós. Além do mais, nosso pensamento, vontade e sentimento não estão em um estado de harmonia natural. O pensamento, junto com a vontade e o sentimento, essas três coisas, normalmente, não estão em um estado de harmonia natural. Não agem em um uníssono entre si, mas atuam conforme seu poder separado, mesmo quando devem agir juntos, e com frequência estão em conflito ou em algum grau de discrepância. E aí a gente percebe pessoas que são mais mentais, pessoas que são mais emocionais e pessoas que são mais da ação. E aí, nem sempre, esses três aspectos eles estão em harmonia. Mesmo na tentativa de um equilíbrio, há um compromisso, como ele falou acima, um remendo das coisas, um acordo. Sempre estão com algum grau de discrepância. Com frequência, esses três aspectos estão em conflito na gente. A gente tem que escolher. Ou é mais racional numa situação, deixa o emocional do lado, ou deixa o emocional prevalecer e o racional fica para trás, sente o sentimento, né, o emocional, ou é aquilo da vontade que deixa de lado o pensamento e o sentimento. Há também um desenvolvimento desigual em que cada um cresce em detrimento do outro. Isso é muito fácil da gente perceber na gente e nos outros, né? Pessoas que são racionais demais, enquanto que o emocional e a vontade fica de lado. Pessoas que têm um pensamento muito desenvolvido, mas não conseguem pôr isso em ação. É aquele teórico, sim, faça o que eu falo, não o que eu faço. A pessoa pensa de um jeito, mas age de outro. E o sentimento fica de lado. E todos os outros, pessoas que são emocionais demais e deixam o racional de lado e também a ação fica desfavorecida. E pessoas que são de ação que nem pensam nem sentem. São impulsivas, digamos assim. Sem, impulsivas não no sentido do emocional comandando. Então, é muito comum esse desenvolvimento desigual e está aí a nossa humanidade, né? O ser humano. Cada um com um aspecto mais desenvolvido em relação ao outro. A mente é uma coisa de discórdia em que se edifica algum tipo de organização prática para os propósitos da vida, antes que uma concórdia satisfatória. Quer dizer, o pragmatismo da vida nos obriga a alguma organização entre esses três poderes e dentro de todas as ações da mente.
É muito mais um pragmatismo, uma organização prática, do que realmente uma concordância, uma harmonia dentro da mente. A razão, que é algo acima da mente, tenta chegar a uma organização melhor, visa a um controle maior, a uma harmonia racional ou ideal, a buddhi, né? A vontade inteligente, uma razão mais alta do que a mente pragmática. Nessa tentativa, ela é uma delegada ou substituta da supramente e tenta fazer o que só a supramente pode fazer. E é a única que pode fazer. Aqui eu diria com perfeição, né? Está implícito. Porque a mente chega a uma harmonia possível. A razão, desculpe. A razão tenta uma harmonia possível. E no processo da evolução, a razão, a Buddha, é o que chegou mais alto na humanidade como um todo, né? A mente espiritual ainda é para poucos. O desenvolvimento mais alto. A supramente, então, é para raros. Agora, a razão, nesse sentido, ela está mais próxima da supramente. Ela é uma delegada na mente da supramente. É como uma ação da supramente na mente que criou essa razão, essa buddhi, essa vontade inteligente, essa razão inteligente. Então, ela tenta fazer, porque é o instrumento que a gente tem, a coisa que só a supramente consegue fazer com perfeição. Na mente é sempre um arranjo, é sempre um compromisso. Mas, na verdade, a mente é incapaz de controlar inteiramente o resto do ser. Em geral, há uma diferença considerável entre a harmonia racional ou ideal que criamos em nosso pensamento e o movimento da vida. Isso é uma experiência comum também. A mente, a razão, mente aí, a razão e a mente tentam colocar um equilíbrio e uma harmonia na mente, na vida. Melhor dos casos, né? Não as pessoas impulsivas que se deixam levar, mas aquelas que usam a vontade inteligente para tentar esse equilíbrio, tentar uma harmonia racional. Mas essa harmonia racional, ela existe em nosso pensamento. Na hora que vem a vida e os movimentos da vida que puxa para lá e puxa para cá e derruba, passa a rasteira, há uma discrepância. Há uma diferença considerável entre aquela harmonia que a gente acredita que criou e as rasteiras que a vida nos dá. Os movimentos da vida, aí lembrando do sensorial, do vital e do emocional, em contraposição ao racional, ao pensamento racional. Mesmo no melhor dos casos, a organização feita pela razão tem sempre algo de artificial e imposto, pois no final existem apenas dois movimentos de harmonia espontânea. A razão, ela cria no mental, no racional, um compromisso entre os outros planos, emocional, vital, físico, volitivo, tenta impor isso, é artificial. Agora, harmonia espontânea, sem essa imposição do racional, da força da mente, ou o da vida, os movimentos de harmonia espontânea são dois, então. O da vida inconsciente ou, em grande parte, subconsciente, que é a harmonia que encontramos na criação animal e na natureza inferior, e a harmonia do espírito. A gente pode dizer que a harmonia espontânea na natureza exclui o ser humano ou pelo menos o ser humano atual, né, dessa harmonia da natureza. Que o ser humano ele entra na natureza e desequilibra tudo, né? Justamente transfere o seu desequilíbrio para a natureza. Agora, a natureza sem o ser humano, ela vive num estado de equilíbrio, por mais cruel que possa ser para a gente, né?
a onça comendo o macaco vivo. Isso é um equilíbrio da natureza. O mais forte dominando o mais fraco. E mesmo o passarinho bonitinho comendo a formiga viva no chão. Isso é uma harmonia da natureza. A natureza existiu milhões de anos dessa forma. Então, a harmonia na criação animal e na natureza inferior é uma harmonia espontânea, não foi imposta pela razão e pela mente. E a segundo tipo, harmonia do espírito. Aí, já no ser humano mais elevado. A condição humana é um estágio de transição, de esforço e imperfeição entre uma e outra, entre a vida natural e a vida ideal ou espiritual. Está cheia de buscas incertas e desordens. Quer dizer, o ser humano aqui, talvez o indígena, ele vivesse nessa harmonia da criação animal inferior, porque ele está em harmonia com a floresta. Aqui, o humano é o humano civilizado. Quer dizer, o humano civilizado é um estágio de transição, de esforço e imperfeição entre a harmonia da natureza e a harmonia do espírito, entre essa vida natural na floresta e a vida ideal ou espiritual. Está cheia de buscas incertas e desordens. Quer dizer, a solução de alguns seria voltar para a natureza, voltar a viver como índio. Mas isso é uma utopia pensando no mundo como um todo, né? A nossa busca por harmonia na natureza, ela está na evolução, na ascensão para o plano espiritual, onde a gente possa resgatar essa harmonia espontânea na existência. Agora, enquanto condição humana, como a gente é realmente, olhando cara a cara a humanidade como é hoje, é um estágio de transição que não tem mais a harmonia da criação natural e ainda não alcançou a harmonia espiritual mais elevada. Então, é uma transição entre a vida natural e a vida espiritual, a vida ideal. Está cheia de buscas incertas e desordens. Essa é a nossa condição humana. Não que o ser mental não possa encontrar, ou antes, construir por si mesmo algum tipo de harmonia relativa, mas não pode torná-la estável, porque está sob a pressão do espírito. Então, a mente pode construir uma harmonia relativa temporária, mas essa harmonia ela não é estável e permanente, porque está sempre sob a pressão do espírito para dar um passo além. O ser humano é obrigado, por um poder dentro de si, a ser um trabalhador mais ou menos cônscio de sua própria evolução, que o conduzirá à mestria de si e ao autoconhecimento. É o que ele já chamou de yoga da natureza. O ser humano, toda a natureza, toda a existência, mas particularmente o ser humano, que é a espécie, digamos, mais avançada nesse trabalho, está sendo impulsionada para uma evolução consciente ou inconsciente, mais ou menos cônscio. Os mais cônscios chamaram isso de yoga, de busca de autodesenvolvimento, e os menos cônscios estão sendo levados pela própria evolução da natureza, que de uma forma ou de outra busca a perfeição, a mestria de si. Mesmo não tendo nenhuma ideia de busca espiritual, as pessoas mais evoluídas, vamos dizer assim, estão buscando alguma perfeição em alguma coisa, em algum aspecto da vida, e ao autoconhecimento, mesmo estando desligados de qualquer movimento espiritualista ou de qualquer natureza. A supramente, em sua ação, ao contrário, tem como base a unidade, a harmonia e uma ordem inerente. Quer dizer, nesse estágio de consciência que ele chamou de supramente,
existe essa percepção, essa consciência da unidade do todo, da verdade da multiplicidade, e aí há uma harmonia e ordem inerente nesse estágio de consciência. No início, quando a pressão do alto age na mentalidade, essa harmonia não é percebida, e um fenômeno contrário pode aparecer por algum tempo. Quer dizer, é dito que esses planos mais altos estão como que pressionando para se manifestar na humanidade, ou pelo menos na humanidade. E no início, quando essa pressão começa a descer na mente, essa harmonia que existe na supramente, ela pode produzir até um fenômeno contrário nas pessoas que se abrem a ela. As causas são diversas. Primeiro, pode haver uma perturbação, mesmo uma desorganização, criada pelo impacto desse poder maior, de difícil mensuração, em uma consciência inferior, incapaz de responder a isso de maneira orgânica, ou talvez nem mesmo capaz de suportar a pressão. Quer dizer, essa pressão da supramente, dessa consciência mais alta, como que tentando descer e entrar na consciência mental, pode criar um desequilíbrio. Por quê? Talvez essa mente, essa consciência não seja capaz de suportar essa pressão, ou mesmo responder a isso de maneira orgânica e equilibrada. Então, cria um efeito contrário, um desequilíbrio. O próprio fato da atividade simultânea e ainda não coordenada de duas forças bem diferentes, quer dizer, a força do mental e a força do supramental tentando como que descer e impregnar a mente. São duas forças muito diferentes e ainda descoordenadas. Sobretudo se a mente insistir em seus próprios métodos de trabalho e tentar, de maneira obstinada ou violenta, aproveitar-se da supramente e, em lugar de dar-se a ela, aos propósitos dela, se a mente não for passiva o suficiente e de todo obediente à guiança superior, pode provocar um grande estímulo ao poder e também um aumento da desordem. Quer dizer, essa supramente atuando na mente. Se a mente não tiver uma purificação, como ele fala daqui a pouco, e tentar se aproveitar desses poderes que começam a se manifestar, desses poderes de mente, de consciência, de percepção. Se a mente não for passiva e obediente a uma guiança superior, essa mente ela pode ter uma grande atração, estímulo para o poder que começa a se manifestar nela, mas também um aumento da desordem na mente e mesmo no físico, mas principalmente aqui está falando da mente. É por essa razão que uma preparação prévia e uma longa purificação, quanto mais completa, melhor, uma tranquilização e, de maneira geral, uma passividade de uma mente calma e fortemente aberta ao espírito são indispensáveis ao yoga. Lembrando que os primeiros passos propostos, né, do yoga integral, os primeiros capítulos da parte 4 da síntese, tratam exatamente dessa purificação. Purificação da influência dos desejos da mentalidade inferior na buddhi, no racional. Uma entrega, uma equanimidade, uma passividade, uma entrega aos poderes superiores, para que, quando eventualmente essa força começar a realmente se manifestar, encontre um instrumento pronto para recebê-la, e não um instrumento que vai ser desequilibrado, não um instrumento que vai tentar se aproveitar dessa força para conseguir poder sobre outros. Então, essa purificação
tranquilização, essa passividade, uma mente calma, uma mente aberta ao espírito, são indispensáveis ao yoga de maneira geral e, em particular, ao yoga integral. Ademais, a mente, habituada a funcionar dentro de certos limites, pode tentar supramentalizar-se em uma ou outra linha de suas energias. Quer dizer, a mente, habituada a funcionar de uma certa maneira, quando consegue abrir-se a essa energia supramental, pode focar em um ou outro aspecto do desenvolvimento, deixando os outros não desenvolvidos. Ela pode desenvolver um poder considerável de pensamento e conhecimento intuitivos, semi-supramentalizados. Mas a vontade pode permanecer não transformada e fora de harmonia com esse desenvolvimento semi-supramental e parcial da mente pensante. Quer dizer, uma mente com um considerável poder de conhecimento e pensamento, mas com uma vontade não trabalhada, uma vontade não purificada, uma vontade que leva a utilização desse pensamento e conhecimento para o lado que ela quer, que pode não ser o lado correto. Uma vontade não transformada, uma vontade dominada pelo vital, por exemplo, pelo sensorial. Pode utilizar esse conhecimento, esse sentimento, em direção aos desejos do vital e do sensorial. E as outras partes do ser, o ser emocional e o ser nervoso não seriam regenerados ou poderiam mesmo degradar-se. Um ser que começa esse desenvolvimento, começa a desenvolver um poder considerável de pensamento e conhecimento intuitivos, tem o emocional e o ser nervoso degradado, porque a vontade não foi purificada. Então, o emocional e o nervoso continuam do mesmo jeito, embora o pensamento e o conhecimento intuitivos sejam mais elevados. E aí o cuidado também quando a gente olha para pseudo-mestres, né? Que podem ter um conhecimento realmente elevado, uma intuição muito desenvolvida, mas esses outros aspectos degradados. Ou pode ser que haja um desenvolvimento muito grande da vontade intuitiva, ou de uma vontade fortemente inspirada, mas sem elevação correspondente da mente pensante ou do ser psíquico e emocional, ou apenas o tanto que seja indispensável para não obstruir por completo a ação da vontade. De novo, a força supramental, como que manifestando uma vontade em ação fortemente inspirada, mas a mente, o emocional, o psíquico, continuam no mesmo plano. Fica uma vontade forte, uma vontade intuitiva inspirada, mas uma mente no mesmo plano, uma mente não transformada. A mente emocional e psíquica pode tentar se tornar mais intuitiva e supramentalizar-se, e, em grande medida, conseguir. Mas ainda assim, a mente pensante permanecer comum, pobre em substância e obscura em sua luz. Pessoa que tem uma mente emocional realmente intuitiva, mas uma mente pensante ainda obscura, uma mente pensante sem luz, enquanto que emocional é bem intuitivo, supramentalizado. São esses os desequilíbrios básicos que ele reconhece, né? Pode haver um desenvolvimento da capacidade intuitiva no ser ético ou no ser estético, mas o resto permanecer o que era, muito semelhante ao que era. É uma pessoa muito criativa, uma pessoa que tem um senso estético muito desenvolvido, seja na percepção, seja na criação. Um grande criador, uma pessoa que aparentemente é muito ético, mas tem uma mente pequena, tem um emocional pequeno. Quer dizer, desenvolveu só um aspecto
do ser. Essa é a razão da desordem frequente ou da unilateralidade que observamos no indivíduo de gênio, no poeta, no artista, no pensador, no santo ou no místico. Um grande poeta, um grande artista, um grande pensador, um grande santo ou um grande místico, um indivíduo de gênio, como se fala, né? Que tem um aspecto muito elevado, muito intuitivo, muito criativo, mas os outros não. Quer dizer, e esse é um dos grandes riscos, né? A gente tomar um grande poeta como um grande ser completo, um grande artista que manifesta intuitivamente grandes belezas como sendo com um modelo de desenvolvimento completo. E mesmo um pensador, um filósofo, que realmente desenvolveu ideias assim intuitivas, profundas, a gente acreditar que ele teve um desenvolvimento completo e ele é um modelo a ser seguido em todos os aspectos. E aí, pior, mesmo no santo e no místico, que podem ter desenvolvido essa intuição espiritual, mas o mental e o vital e o sensorial continuam como uma pessoa qualquer. Então, esse desequilíbrio, a descida da supramente pode trazer, se não houver uma purificação prévia, uma limpeza dos instrumentos mais baixos, uma purificação, né, dos instrumentos inferiores ou mais primitivos. Se essa força supramental começa a se manifestar, pode haver todas esses desequilíbrios que ele cita aqui. Uma mentalidade que é intuitivizada só de maneira parcial pode, fora de sua atividade especial, apresentar uma aparência de harmonia e de uma ordem muito menores que uma mente intelectual altamente desenvolvida. Quer dizer, uma mente intelectual altamente desenvolvida pode ter uma harmonia maior que uma mentalidade intuitivizada. É uma mente que é intuitiva, não é intelectual desenvolvida. A mente intuitiva, que é o caminho proposto aqui, pode apresentar uma aparência de desarmonia e de desordem em relação a uma mente intelectual desenvolvida. Quer dizer, está contrapondo uma mentalidade intuitiva e uma mentalidade intelectual desenvolvida. A proposta é que se desenvolva a intuição dentro da mentalidade, mas ela pode, se for desenvolvida de maneira parcial, apresentar uma desordem e uma desarmonia em relação à mentalidade intelectual. Um desenvolvimento integral é necessário, uma conversão total da mente. Senão, a ação será de uma mente que usa o fluxo supramental para seu próprio benefício, em seu próprio modelo. E isso é permitido para o propósito imediato do divino no ser. E pode mesmo ser considerado um estágio suficiente para um indivíduo no curso de uma única vida, mas é um estado de imperfeição, não a evolução completa e vitoriosa do ser. Quer dizer, isso pode ser a vontade do divino para alguns indivíduos no curso de uma vida, que ele realmente desenvolva um determinado aspecto e deixe os outros desequilibrados, desarmônicos, mas o papel dele, o dharma dele nessa encarnação é desenvolver esse aspecto. Isso é permitido para o propósito imediato do divino no ser. Pode ser mesmo considerado como um estágio suficiente para um indivíduo no curso de uma única vida. Quer dizer, é um desequilíbrio que pode ser a vontade do divino para aquele indivíduo, mas isso não é a evolução completa do ser. É um estado de imperfeição. A pessoa não deve se contentar com isso e buscar esse estágio de maior amplitude na perfeição. Contudo, se houver um desenvolvimento integral da mente intuitiva,
perceberemos que uma vasta harmonia começa a pousar seus alicerces. Quer dizer, um desenvolvimento integral da mente intuitiva, que é o próximo degrau proposto em relação à nossa mente racional. Desenvolvimento integral de uma mente intuitiva. Aí, essa harmonia começa a pousar seus alicerces. Essa harmonia será de um outro tipo, diferente daquela criada pela mente intelectual. E, de fato, é possível que não seja facilmente perceptível. E, se for, não será inteligível para o indivíduo lógico, porque ela não chegou ao processo mental dele, nem pode ser analisada por esse processo. Quer dizer, uma mente intuitiva, com desenvolvimento integral, começa a manifestar uma harmonia que a mente intelectual não consegue reconhecer, não consegue analisar. Quer dizer, não é inteligível para um indivíduo de raciocínio lógico, porque não pode ser analisada pela lógica de uma mente intelectual. Isso é interessante, né? Uma harmonia real, integral de uma mente intuitiva, que não pode ser percebida pelo aquele indivíduo que simplesmente tem um raciocínio, uma mente intelectual desenvolvida, mas não uma mente intuitiva desenvolvida, que opera através do raciocínio lógico. Essa será uma harmonia de expressão espontânea do espírito. Aí começa a verdadeira harmonia. Assim que nos elevarmos da mente à supramente, essa harmonia inicial é substituída por uma unidade mais vasta e integral. Quer dizer, primeiro, uma harmonia na existência, e depois começa a surgir essa percepção dessa unidade do todo, que ela só fica estabelecida mesmo nos planos mais altos da supramente. Mas a percepção, ela começa bem antes. A percepção de uma unidade mais vasta e integral. Os pensamentos da razão supramental, e aqui que eu suponho que ele esteja falando da sobremente, encontram-se, compreendem-se e organizam-se em uma ordem natural, mesmo quando vêm de direções opostas. Interessante aqui também. Pensamentos que aparentemente são contraditórios, eles começam a se organizar e a se entender e a se encontrar em uma ordem natural. Pensamentos que vêm de direções opostas, que aparentemente são contraditórios, começam a encontrar gradativamente uma organização harmônica. Os movimentos da vontade que estão em conflito na mente encontram na supramente seu lugar certo e a relação justa entre eles. Quer dizer, a vontade em conflito com a emoção, em conflito com a ação, começa a encontrar harmonia e relação justa entre esses elementos. Começam a encontrar, isso é gradativo, né? Os sentimentos supramentais também descobrem suas afinidades e organizam-se em um acordo e harmonia natural. Gradativamente, os conflitos emocionais, sentimentais, começam a encontrar essa harmonia natural, começam a encontrar o lugar de cada coisa. Em um estágio mais alto, essa harmonia se intensifica e tende à unidade. Quer dizer, gradativamente, uma coisa que é apenas uma harmonia se torna uma coisa única, não tem mais nem discordância e nem a desarmonia. Não é nem mais uma harmonia, é uma unidade, em um estágio mais alto. O conhecimento, a vontade, os sentimentos e tudo mais, o vital e o sensorial, se tornam um único movimento. De novo, a gente só vai saber exatamente como é isso quando começar a ter alguma experiência disso. Essa unidade alcança sua completude maior
no plano mais alto da supramente. Quando ele fala em supramente, ele fala em graus da supramente, né? Não é uma coisa que, pronto, hoje estou na supramente, ontem eu não estou, hoje eu estou na supramente, mas é um desenvolvimento assim contínuo e gradativo, como o crescimento de uma árvore. Então, nos planos mais altos da supramente, essa unidade alcança sua completude maior. A harmonia e a unidade são inevitáveis, porque na supramente a base é o conhecimento, cuja característica é o autoconhecimento, isto é, o conhecimento do self em todos os seus aspectos. E uma característica da supramente é a unidade. Então, é o conhecimento de tudo como se fosse você mesmo. O conhecimento como que flui, jorra no seu pensamento. Ele surge, ele é revelado como isso que a gente está lendo aqui. As coisas vieram para Shri Aurobindo assim. Não é um processo de raciocínio lógico, indutivo, dedutivo. As coisas como que brotaram, essas ideias todas que ele escreve aqui, como que brotaram na mente dele e, logicamente, uma mente muito bem preparada conseguiu relatar isso de uma forma assim única. Só que ele está falando de coisas assim do cheiro do perfume para gente. É difícil a gente compreender porque está muito além da nossa experiência. Muitas das coisas aqui estão muito além da nossa experiência. A parte do mental não, né? Da desordem, dos conflitos, é a experiência comum. Então, a vontade supramental é a expressão dinâmica desse autoconhecimento. Quer dizer, esse conhecimento por identidade é manifestado na vontade supramental, está em unidade e harmonia com essa vontade supramental. Os sentimentos supramentais são a expressão da alegria luminosa do self. E tudo mais na supramente é parte desse único movimento. Quer dizer, tudo vem de uma unidade de tudo. Sentimento, pensamento, alegria, é tudo uma única coisa. Em sua extensão mais alta, esse conhecimento se torna algo mais vasto do que aquilo que chamamos conhecimento. O que seria mais vasto do que aquilo que nós chamamos conhecimento? Aí é o divino em nós que percebe de maneira integral e essencial. É seu ser, sua consciência, seu tapas, sua ananda. Tudo é o movimento harmonioso, unificado, luminoso dessa única existência. E aí a pessoa se estabelece na consciência do próprio divino. É aquela frase de Cristo, né? Eu e o Pai somos um. Quer dizer, não existe mais diferenciação, não existe Diva e Ishvara e Shakti, tudo é uma única unidade. Essa é uma percepção da consciência nos estágios mais altos da supramente. Tudo é uma única coisa. Tudo é um movimento harmonioso, unificado e luminoso da existência única. É uma experiência isso. Esse conhecimento supramental não é, em primeiro lugar, ou em essência, um conhecimento pelo pensamento, como a gente está acostumado. O intelecto considera que ele não conhece as coisas enquanto não reduz sua percepção delas aos termos do pensamento, isto é, enquanto não as puser em um sistema de conceitos mentais representativos. E a gente, para conhecer alguma coisa, a gente tem o conceito dessas coisas, a gente organiza esses conceitos, a gente como que consolida, como que agrupa esses conceitos e tem a ideia mental da coisa. Então, eu conheço uma coisa quando eu formo esse grupo, agrupamento de ideias dessa coisa. Esse é o processo do pensamento. Esse tipo de conhecimento se torna mais decisivo em sua completude quando pode traduzir-se em palavras claras, precisas e definidoras. E quando você tem o conhecimento na mente, você consegue escrever isso, relatar, descrever,
isso que você conheceu com palavras claras, precisas e definidoras, ele se torna, então, mais decisivo em sua completude. É verdade que a mente chega a seu conhecimento, sobretudo pelos vários tipos de impressões, a começar pelas impressões vitais e sensoriais, até elevar-se às impressões intuitivas. Mas essas são tomadas pela inteligência desenvolvida apenas como dados, e em si elas lhe parecem incertas e vagas, até que elas as force a ceder todo o seu conteúdo ao pensamento e até que ocupem seu lugar em algum enunciado intelectual ou em uma sequência de pensamentos ordenados. Esse é o nosso processo de conhecimento. A gente recebe impressões sensoriais, impressões das coisas através dos sentidos, através do vital e através também de impressões intuitivas, que não vêm nem pelos sentidos nem pela elaboração mental, é como que uma percepção direta. Mas a inteligência toma isso como dados, tenta organizar, tenta coordenar tudo isso e formular um enunciado intelectual ou uma sequência de pensamentos ordenados. Aí então eu posso dizer que eu conheço isso, eu sei isso. Também é verdade que há um pensamento e uma fala que são mais sugestivos que definidores. Quer dizer, um pensamento e uma fala que não é preciso, não é definidor, não é descritor, mas é sugestivo. E, a seu modo, tem um poder e uma riqueza de conteúdos maiores. E esse tipo de pensamento ou de fala está no limiar da intuição. É aquela fala que te leva a concluir alguma coisa. Não é a coisa em si, mas te traz um conhecimento, te leva a uma conclusão. Porém, há ainda no intelecto uma demanda para separar o conteúdo intelectual exato dessas sugestões e classificá-las em uma sequência e relação claras. E, até que isso seja feito, ele não se satisfaz e sente que seu conhecimento não é completo. Quer dizer, nessa fala sugestiva que leva e induz você a tirar alguma conclusão, existe ainda uma demanda para tirar, para extrair o conteúdo intelectual exato dessas sugestões que essa fala induz em você. E aí classificar em uma relação clara. Enquanto isso não é feito, ficam só como sugestões, induções de pensamento na sua mente. Enquanto você não formula isso de uma forma mais concreta, a pessoa sente que esse conhecimento não é completo. O labor do pensamento no nível do intelecto lógico é isso que, em geral, lhe parece melhor para organizar a ação mental e dar à mente um sentimento de definição clara, de segurança e de completude em seu conhecimento e em sua utilização do conhecimento. Quer dizer, no nível do intelecto lógico mental, a gente precisa disso, precisa de uma definição clara para que você sinta que você conheça. Não pode ficar só no nível da sugestão, da indução. Você precisa organizar melhor isso na sua mente. Agora, nada disso é, de modo algum, a verdade de conhecimento supramental. Conhecimento nesse plano supramental é uma forma de conhecimento muito diferente do conhecimento mental. Não está querendo. Oi. A supramente conhece de maneira mais completa e segura, não pelo pensamento, mas por identidade, por uma percepção pura da verdade essencial das coisas no self e pelo self. Atmani, Atmanan, Atmanan.
Não é por um processo de indução, de dedução, de formulação, de organização. É uma percepção direta, de uma maneira completa e segura. Uma percepção pura da verdade essencial das coisas. Adquirimos o conhecimento supramental no seu mais alto grau quando nos tornamos uno com a verdade, uno com o objeto de conhecimento. A satisfação do supramental e a luz integral alcança o seu grau máximo quando não há mais divisão entre o conhecedor, o conhecido, o conhecimento e o conhecido. Jnana, Jnanam, Jnei. Aí, de novo, difícil para a gente imaginar como isso é. Como que eu me torno uno com o objeto do conhecimento e daí eu percebo toda a verdade, a realidade desse objeto. É o conhecimento supramental. É nesse nível onde existe a percepção da unidade de tudo que esse conhecimento supramental surge como uma revelação, quando não há mais divisão entre conhecedor, conhecimento e conhecido. Vemos a coisa conhecida não como um objeto fora de nós, mas como nós mesmos, como parte de nosso self universal contida em nossa consciência mais direta. Quer dizer, uma característica principal da supramente é a identidade de tudo, é a percepção, a vivência da unidade de tudo, como uma realidade. Então, quando isso ocorre, eu consigo saber, conhecer o objeto como sendo eu mesmo. Difícil para a gente imaginar como isso seria na prática, né? Só quando chegar lá. Essa identificação conduz ao conhecimento mais alto e mais completo. Pensamento e fala, para a supramente, são formas inferiores, são representações, e não essa posse direta no interior da consciência. E, de fato, se o pensamento não estiver impregnado da percepção espiritual, tornar-se-á uma diminuição do conhecimento. Então, o processo da evolução, a mente conseguiu desenvolver conhecimento através de representações. Nos próximos estágios, é uma percepção direta da coisa. Pois, a supor que se trate de um pensamento supramental, ele seria ainda uma manifestação parcial de um conhecimento superior que existe no self, mas que, por agora, não está presente na consciência diretamente ativa. Quer dizer, agora, a gente não tem contato pleno com esse conhecimento que já existe no self, porque a gente não está em contato direto com esse self e com essa consciência da unidade de tudo. Ainda, nosso conhecimento é uma manifestação parcial de um conhecimento superior. Nas regiões mais altas do infinito, não há nenhuma necessidade de pensamento, porque tudo é experienciado espiritualmente, em continuidade, em uma posse eterna e com uma clareza e completude absolutas. É como se você, com esse sentido de unidade, já soubesse de tudo, sem precisar pensar. Você sente a situação, sente a coisa, sente o objeto e ele já é revelado para você. É um processo de conhecimento, assim, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Pensamento é apenas um meio de manifestar e apresentar de maneira parcial o que está escondido nesse conhecimento superior autoexistente. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente conhece, é como uma forma parcial de algo que é real e que já existe nesses planos de consciência mais alto, nesse self.
mas que quando é manifestado pela mente em termos de pensamento, né, como é formulado em termos de pensamento, pode sofrer toda forma de degradação, de visão parcial, de distorção, de até mesmo depravação do conhecimento. Porque ele é parcial, ele é unilateral, ele não é completo, mas ele tem algum fundo de verdade que pode não estar nem presente mais na forma como ele foi formulado. Bom, finalmente, de fato, essa suprema maneira de conhecer não será possível para nós em sua extensão e medida completas, até que passemos através de muitas gradações da supramente e nos elevemos àquele infinito. Porém, mesmo assim, à medida que o poder supramental emerge e amplia sua ação, algo dessa maneira superior de conhecimento aparece e cresce. E mesmo as partes do ser mental, à medida que se intuitivizam e supramentalizam, desenvolvem cada vez mais uma ação correspondente em seu próprio nível. Ele foi lá em cima, no final da supramente, como é o conhecimento nesses níveis mais altos, que certamente ele experienciou, mas o processo de desenvolvimento disso é gradativo. O processo é uma intuitivização da mente que cada vez mais vai como que abrindo um canal para a manifestação desse conhecimento autoexistente nesse outro plano. Então, gradativamente, esse poder supramental vai emergindo na mente, vai ampliando sua ação na mente, até que a mente é como que dissolvida e só essa força, esse conhecimento supramental atua. E aí, essas muitas gradações da supramente, sendo que a primeira ele chamou de sobremente. Mas antes disso, ainda tem a mente intuitiva, a mente iluminada, e depois chega a supramente, a sobremente. Há um poder crescente de identificação com todas as coisas e com todos os seres, que são objetos de nossa consciência. Uma identificação vital, psíquica, emocional, dinâmica e outras. E essas transcendências da consciência separadora trazem com elas inumeráveis formas e meios de conhecimento direto. Quer dizer, à medida que essa intuitivização da mente vai se ampliando, essa percepção concreta da unidade de tudo vai se intensificando, há também, vai crescendo também esse poder de identificação com tudo, todas as coisas e todos os seres. Uma identificação no plano vital, psíquico, emocional, dinâmico e todos os outros tipos. E essa transcendência dessa nossa consciência que separa tudo em caixinhas, eu, tu, ele, ela vai se dissolvendo. E isso, essa dissolução dessa consciência separadora vai trazendo outras formas e meios de conhecimento direto. Bom, isso é metade do capítulo. Como a gente comentou no início, é um capítulo que fala de conhecimento, pensamento supramental, que é uma coisa que está um tanto distante da gente. Mas aqui ele traça um rumo, né? Um norte, um caminho, uma ideia de como você pode desenvolvendo a intuição na mente, com o desenvolvimento da intuição, isso pode ir abrindo esses outros planos na sua mente. A outra metade do capítulo, então, daqui a um mês, foi um pouco rápido, né? Vamos quase fechando o tempo. Então, para terminar, uma música, uns 5 minutos mais ou menos, para que a gente possa deixar essas ideias todas como que sedimentarem no nosso subconsciente.
os microfones estão abertos e as câmeras também. E o chat também. Bom, meio-dia. Então, na próxima semana, vamos aí de volta com o Ricardo, né? Sobre Savitri.